Bom dia a todos, né? Estamos aqui hoje no nosso Professora, novo... Ainda tem não? A todos, hoje estamos aqui para nosso ciclo de webinar, né? A nossa terceira webinar. Hoje o nosso convidado é o senhor Manuel Brode Siqueira, coordenador de gestão da informação, né, da CAPES. Ele é mestre em administração pelo programa de pós-graduação, em administração na Universidade de Brasília, na UNB, bacharel em engenharia mecatrônica, também pela UNB. Atualmente, o Manuel é coordenador de gestão da informação da diretoria de avaliação da CAPES. Ele trabalha na CAPES desde 2009. Além disso, está sob sua responsabilidade diversos outros projetos de inovação, como a integração com o OrgID, a desambiguação de dados, a semântica, né, experiência de dados semântica, experiência do usuário e interoperabilidade de sistema. Ele vai falar sobre a importância da qualidade de informação da plataforma Sucupira. A palestra dele vai ser em torno de uns 40, 45 minutos. Depois nós vamos fazer a parte de perguntas. Então, eu solicito que as particularidades não devem ser perguntadas nessa palestra. O que deve ser perguntado é aquilo que é relacionado ao tema, né? Que é a importância da qualidade da informação na plataforma Sucupira. Essa palestra eu acho extremamente importante, porque nós estamos fechando um quadriênio e eu sempre digo, né, que nós vamos ser avaliados por aquilo que a gente alimentou na plataforma Sucupira. Por isso que a qualidade dos dados é extremamente importante. Então, eu mais uma vez agradeço, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em nome do nosso reitor, o professor Sandro Valentim, pela CAPES, né, tá aqui conosco, né, e todo o conhecimento do senhor Manuel Brode Siqueira. Manuel, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, professora Thelma, né? É um prazer estar aqui, eu agradeço em meu nome, em nome do presidente da CAPES, professor Benedito Guimarães, e do nosso diretor substituto, Sérgio Avelar. Eu vou aqui começar a compartilhar, né, minha apresentação. É um prazer novamente estar podendo estar aqui com vocês da Unesp, né? No final do ano passado, no nosso projeto lá da Sucupira 2.0, a gente teve a oportunidade de estar pessoalmente na Unesp, né? Fazendo as entrevistas, quando ninguém imaginava que o mundo ia estar desse jeito nesse ano, né? Então, acho que foi das últimas visitas que a gente fez, dos últimos momentos que a gente teve essa oportunidade de um convívio interpessoal, né? Mas a tecnologia nos permite isso, né? Permite que mesmo à distância nós consigamos aí estar participando desses eventos e compartilhando um pouco do nosso conhecimento lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da qualidade da informação na plataforma Sucupira, né? Como a professora Thelma falou, eu realmente faço parte do quadro lá da diretoria de avaliação. E aí eu começo comentando um pouco da própria lei, né, da CAPES, né, a lei número 8.405 de 1992, a CAPES que completou esse ano 69 anos, né, vai virar setentona aí ano que vem, coloca lá no seu artigo 2º que no âmbito da educação superior e do desenvolvimento científico e tecnológico, a CAPES terá como finalidade coordenar e avaliar cursos nas modalidades presencial e à distância, né. Então, o nosso enfoque lá na diretoria de avaliação é esse, né, poder fazer esse trabalho. E para poder fazer a avaliação dos cursos, né, a gente entende que os dados são fundamentais, né? Até coloquei aqui uma capa da revista The Economist, de 2017, né, que já reforçava essa questão dos dados, né? Teve aquela frase também de que os dados são o novo petróleo, né? Agora, eu sempre fico em dúvida quem é o autor, porque tem várias pessoas que falaram a mesma coisa, então sempre fico em dúvida quem é o autor original da frase. Mas quando eu ouvi isso a primeira vez, eu entendi assim, isso daí é um exagero, né? Não é bem assim. Mas a gente vê realmente cada dia mais isso, né? E hoje, com essa questão que a gente está passando por essa pandemia e das possibilidades que a gente tem de trabalho, de integração, a gente vê que os dados são fundamentais mesmo. E eles são o que tem mais importante, a gente está trocando dados a todo momento, né? Dados de conhecimento que advém deles, né? E, no caso da avaliação, eles são fundamentais, assim, eu tive a oportunidade eu cheguei à DAV em 2016 e participei da última avaliação, eu vi como cada detalhe, né, como as comissões são muito específicas, né, elas vão no detalhe do detalhe do detalhe, e para os professores, né,
senhores que estão aí nos ouvindo nesse momento serem muito capacitados e conhecerem muito dos programas e das áreas, eles identificam isso. Então, a gente foi percebendo que essa troca é muito fundamental no sentido não só de vocês encaminharem os dados para a gente, mas também a gente ter uma troca nesses dados, porque a partir do momento que mais pessoas vão olhando nossos dados, eles vão se tornando melhor. A gente vai melhorando o nosso processo também de coleta e de transparência da informação. Então, assim, falando especificamente agora sobre a plataforma Sucupira e sobre os dados que a gente coleta, né, enfim, eu sempre coloco também que a plataforma Sucupira é um sistema, né? É um sistema que o mais importante que ela tem são os dados que tem nela, né? Sistemas tecnológicos, como a gente já teve coleta, hoje a gente tem a Sucupira, enfim, a gente pode ser que no futuro tenha outro. O importante são os dados e a qualidade que estão dentro dele. Essa imagem aqui é uma coincidência, eu sempre gostei de usá-la assim como uma forma de ver as novas oportunidades do mundo e, por uma coincidência, hoje a gente está passando por isso também. Bom, então aqui falando um pouco da nossa linha do tempo da nossa coleta de dados, né, como eu falei, então a CAPES vem trazendo e buscando esses dados dos programas de pós-graduação desde o momento que ela resolveu fazer a primeira avaliação, que foi lá em 1976, né? Então, em 1975 foi o que a gente considera a nossa primeira coleta de dados em papel. Em 1976, também em papel, nossa primeira avaliação. Aí a gente foi evoluindo. Então, em 1987, a gente já tinha um sistema, né, chamado, Sistema da Avaliação, SIAV. Fomos evoluindo mais. Em 1996, já com outra tecnologia, o Sybase. Evoluindo mais um pouco, que ali em 2001, aí a gente construiu o nosso novo modelo de dados, que ele praticamente perdura até hoje, né? Muito dos formulários, dos dados que são pedidos na Sucupira, eles têm a ver com esse modelo de 2001, né? Também vinculado um pouco à criação do Lattes. Em 2013, a gente lançou a Sucupira já em outra tecnologia, né? Então, os senhores podem perceber, né, que a avaliação sempre foi feita independente do sistema, como eu falei anteriormente, né? Se era papel, se era o sistema anterior do coleta, que era um pouco como o sistema da Receita Federal hoje, né? Que instala no computador, e aí depois você coloca os dados e faz o envio, né? Talvez também por isso que muitos digam que a Sucupira é o imposto de renda da pós-graduação, né? Porque também tem essa semelhança no formato do sistema. Eu não gosto muito disso, a gente está trabalhando para mudar isso. Mas eu entendo esse tipo de colocação, com certeza. E aí a gente tem essa questão do modelo de dados, e aí em 2013 lançou a Sucupira, um novo sistema, né? Com seus aprimoramentos. Obviamente também tiveram instabilidades no começo, são naturais no sistema novo, né? Com pouco tempo de maturação. E aí a gente foi trabalhando um pouco aí nesse último quadriênio, no sentido de permitir que a Sucupira se comunicasse melhor com outros sistemas, né? Porque quando ela foi desenvolvida, até pela tecnologia da época, só falando um pouco mais da questão técnica, ela era assim, por exemplo, o sistema da CAPES, né? Que na época era o SAC, quando ele queria ler alguma informação do discente na Sucupira para pagar uma bolsa, é como se fosse uma tabela de Excel, ele selecionasse uma linha. Eu quero ver todas as pessoas da linha 10 até a linha 20. E isso era um problema, porque quando a gente queria, por exemplo, inserir uma linha, aquilo quebrava a leitura, né? Assim como a gente, às vezes, quebra uma soma numa planilha Excel, fazer uma comparação mais simples. Então, a gente foi percebendo que, para a gente poder evoluir a Sucupira, a gente precisaria isolá-la, né? Fazer um barramento do serviço de forma que ela entregasse o dado que o sistema pede. E aí, enfim, o SCBA, o novo sistema de bolsa da CAPES hoje, né? Ele já se comunica assim com ela. Isso permitiu também a gente fazer a parte da migração dos discentes, que entre, por exemplo, programas em rede, né, que era uma questão grande, que às vezes um discente estava num local e ele queria ir para outro local, mas o sistema não permitia isso, e hoje a gente permite. Né? E, finalmente, a fusão de PPGs, que a gente vem trabalhando aí, né, até a gente fez agora 5 casos da Unesp, uma coincidência agora no começo de setembro, e também isso permitiu que a gente fizesse isso. E agora, para o próximo quadriênio também, a gente vem trabalhando um novo projeto, como eu comentei anteriormente, que tivemos a oportunidade de estar presente na Unesp no final, na última semana ali de dezembro, um pouquinho antes do Natal, que é um novo projeto de uma nova Sucupira, que toma como base a experiência do usuário. Então, nós não temos nada definido, nós estamos co-criando com o usuário, não só nas visitas presenciais, né, mas também por meio de interações aqui no computador, fazendo sprints de teste de usabilidade, a parte de interoperabilidade, né, com sistemas acadêmicos.
a qualidade do dado, que é uma preocupação muito grande nossa, nos princípios FAIR, que é que o dado seja encontrado, acessível, interoperável e reutilizado, e a parte da transparência. E também visando aí, a partir de 2021, a avaliação multidimensional. Bom, isso está tudo dentro, né, de um planejamento estratégico que a gente traçou lá atrás, né, de ciclos de desenvolvimento, né? Então, no nosso primeiro ciclo ali da Sucupira, a gente trabalhou muito na parte de desenvolvimento do sistema em si, de banco de dados, infraestrutura de TI, migração de sistemas, ajustes, correções de erros, implantação e estabilidade. Como eu falei, que é uma parte normal aí no sistema novo, né, o tempo de maturação que ele teve. E nesse segundo ciclo, a gente veio trabalhando nessa parte de integrações, de gestão, de painéis de indicadores e ferramentas de análise de impacto dos programas. Porque nós acreditamos muito que a Sucupira hoje é um sistema de repositório de dados, e a gente está trabalhando, né, nesse quadriênio para evoluí-lo para um sistema de gestão da informação, para, no próximo quadriênio, se tornar um sistema de gestão do conhecimento, né? Sempre pensando que os dados que estão ali não são dados da CAPES, são dados dos programas de pós-graduação, e por isso todo o nosso trabalho de poder devolvê-los, né, organizá-los, estruturá-los de forma que os programas possam utilizar a Sucupira como essa ferramenta. E foi muito isso que a gente ouviu dos programas nas nossas visitas, né? Então, reforça aquela nossa impressão inicial. Bom, aqui algumas ações em andamento que a gente tem nesse sentido, né? Tem a questão do ORCID e de identificadores únicos, né? Que tem uma parte de integração aí forte, né? A gente já tinha integração com o Lattes, agora também o ORCID no começo, essa questão dos identificadores únicos para facilitar o trabalho de integração de dados. Também tem com, enfim, a partir do Connect, né? Do Consórcio Nacional de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem as FAPES, o CNPq, o IBICT, o Cielo, né? Enfim, outros partícipes, a RNP, trabalhando junto com a gente. Essa parte de integrações, né, que a gente está trabalhando agora também na Sucupira e em outros sistemas para poder buscar esses dados, né, direto da origem. Uma parte toda de estatísticas, né, painéis de gestões, indicadores para atores diversos. A gente tem um projeto do Sucupira Painéis, né, disponibilizar painéis na própria plataforma Sucupira, e também todos os painéis que a gente gerou para avaliação quadrienal, para o seminário de meio termo, e vai estar disponível para os coordenadores de área e os consultores durante a próxima avaliação quadrienal do ano que vem. Uma parte de ferramenta mobile, que a gente está estudando agora junto com a Sucupira 2.0, né, porque a tecnologia avança muito rápido. Então, se a gente pensar em 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente teria que ter um sistema desenvolvido para desktop, né, e outro para mobile. E hoje a gente pode desenvolver o mesmo sistema e usar uma tecnologia para não ter que ter 2 equipes separadas fazendo a mesma coisa, né? Então a tecnologia vai evoluindo e a gente tem que estar sempre antenado e tentando acompanhá-lo. Tem uma parte de representação semântica que a gente está usando agora, eu posso falar um pouquinho mais para frente dos nossos dados abertos, avaliação dos produtos, né? Eu também vou comentar hoje, e um repositório que a gente pretende lançar no próximo quadriênio, né? A gente começou uma ideia de agora pedir os próprios arquivos na plataforma Sucupira, né, de forma a que os coordenadores das áreas, né, os consultores da DOC tivessem acesso não só aos metadados daquela produção, mas à produção em si, que a gente entende que vai ajudá-los aí na análise da qualidade, né, do trabalho. E também no próximo quadriênio a gente trabalhar numa perspectiva de ter um repositório aí, evoluindo um pouco também nosso catálogo de teses e dissertações. Bom, aqui, como eu comentei dos dados abertos, né, a CAPES tem uma página de dados abertos, que tem aqui embaixo o endereço. Dessa página de dados abertos, ela está separada aqui à esquerda, os senhores podem ver por tema. Um dos temas aqui é a avaliação, que tem a maior quantidade de dados abertos. E, desculpa, minha filhinha está aqui, veio dar um oi. Então, tem toda essa parte aqui da avaliação da pós-graduação, que tem os dados abertos, então a gente vem trabalhando muito. Então, nós temos dados lá desde 1987 até 2018, do catálogo de teses e dissertações, e dos dados da avaliação em si, a gente fez um trabalho de buscar os dados desde 2004. Então, hoje a gente tem de 2004 até 2018. Os de 2019, devido ao atraso no envio do coleta, pela questão da pandemia, a gente já está trabalhando nesse processo para liberar tão logo seja possível, né? Então, lá a gente faz todo esse trabalho de poder dar transparência para a informação, disponibilizar os dados, dar clareza, porque a gente entende isso, que os dados não são nossos, né? Os dados são da sociedade, da comunidade científica. Então, isso tem ajudado muito até por
pesquisadores, né, que querem pegar os dados, fazer estudos, fazer cruzamentos, e também nos darem feedback, né? Ontem mesmo estava conversando com um colega da CAPES, que estava fazendo doutorado, e ele usou muitos dos nossos dados e já me deu vários feedbacks, o que é ótimo, né? Quantas formas diferentes nós tivermos de abrir nossos dados e publicá-los será ótimo, porque a gente vai poder receber esses feedbacks e melhorar nosso processo. Um campo que, por exemplo, era aberto, a gente colocar uma lista, enfim, são às vezes pequenas mudanças, mas que já podem trazer resultados significativos, né? Ou mesmo, né, agora com todos esses dados que a gente tem, nós recebemos aproximadamente 975 mil dados por ano, a gente coleta, a gente pode estruturar agora para avaliação multidimensional, ver assim, tá, baseado em todos os dados que a gente coletou, nos dados que as comissões nos pediram. Então, de que forma a gente pode até enxugar, né, diminuir os dados que a gente pede, que muitos deles não são utilizados para avaliação, ou não só para avaliação, né, para outros contextos, porque, por exemplo, né, apesar do foco principal da Sucupira ser avaliação, muitas vezes nós somos demandados por outros entes, né, por esses dados. Por exemplo, o INEP, né, para calcular o IGC, que é o Índice Geral de Curso, ele pede nossos dados da pós-graduação. Aquele campo que a gente colocou de necessidades especiais e raça e cor foi uma demanda, foi uma portaria do MEC, né, em atendimento a uma demanda do TCU. Então, muitas vezes, a gente também é demandado por essas questões para fazer outros tipos de estudos que a gente também acha muito válido, né? Acho que toda a estatística que a gente puder contribuir como estatística nacional é sempre muito bem-vinda. E aqui, o último ponto que eu queria colocar é que a gente tem trabalhado nessa parte semântica, né, de construir vocabulários de forma que não só, porque hoje a forma que são os dados abertos, né, você vai lá, abre uma planilha ou baixa uma planilha. A gente está fazendo de formas que os pesquisadores, a comunidade possam construir robôs e os robôs fazerem consulta nessas páginas de vocabulários e encontrar os dados de forma que permita que os pesquisadores trabalhem com essa manipulação de Big Data, né, para fazer grandes cruzamentos, o que também a gente entende que traz benefício para a gente e para o país como um todo. Até porque eu trouxe uma frase do Bill Gates, que eu acredito muito, né, que o poder não vem do conhecimento armazenado, mas sim do conhecimento compartilhado. Então, quanto mais nós possamos compartilhar nossos dados, isso vai permitir que os programas, as instituições todas gerem mais conhecimento, o que é ótimo para o país. Bom, aqui eu vou tratar especificamente sobre algumas mudanças aí que a gente está trabalhando aí para o período de avaliação, né? Esse período algumas mudanças que aconteceram e que agora com a possibilidade de reenvio dos coletas, né? Os senhores vão poder complementar as informações e colocar essas da forma mais adequada possível. Então aqui eu vou tratar um pouco desse tema. Bom, queria primeiro falar de algumas questões preliminares, né? Então, por que a CAPES, no meio aí do período agora, né, para 2019, solicitou essa complementação das informações? Isso aconteceu porque os formulários existentes, que eram existentes na Sucupira, né, que estavam ali em 2017, 2018, precisaram ser atualizados devido a uma demanda por maiores informações provenientes dos GTs, né? A CAPES teve alguns GT, GT livro, GT produto técnico tecnológico, GT de impacto, enfim, alguns GTs. E aí, nesse trabalho de GTs, eles colocaram os anexos e entenderam que aqueles dados e informações eram muito importantes para poder exatamente avaliar de uma forma mais aprofundada a questão da qualidade dos produtos, né? E também devido à quantidade de produções que a gente vem trabalhando, né? Como eu comentei um pouco ali na linha do tempo, né? A gente vem passando do papel para o sistema que a gente tem hoje. Só que quando era no papel, eram alguns dados, né? Quando chegou na penúltima avaliação, ainda existia assim, a imprimir os arquivos, né? Ter as páginas em PDF. Eu até me recordo que quando da última avaliação, o professor me perguntou, mas não tem como você imprimir para a gente em PDF? Eu falei, professor, eu brinquei com ele, falei, até tem, mas eu vou pegar o Excel e imprimir para o PDF, né? Porque agora a gente já está trabalhando com outro formato aí para tentar consolidar esse quantitativo de dados que existem. Então, devido a toda essa questão, o CTC foi discutindo e viu essa necessidade, né? E aí, por isso que também as nossas conversas internas, e aí foi a decisão do professor Benedito, o presidente, da gente poder reabrir o envio dos coletas 2017, 18 e 19 até 30 de novembro, exatamente de forma que os programas tivessem a oportunidade, a possibilidade de, baseado nessas novas determinações, rever o que eles tinham colocado na Sucupira, rever se for preciso, né?
baseado nas orientações das áreas, para poder a avaliação ser feita ali da melhor forma possível no ano que vem. Aí, outra questão, assim, por que destacar, né? Porque a gente tem comentado que tem a fase de destaques que vai acontecer. A etapa de destaques, ela vai ter dois propósitos principais. Por que eu estou falando que ela vai ter, né? Porque a ideia da etapa de destaques, como eu vou falar ali, a ideia é que os programas fazem assim, eles colocam todas as produções do quadriênio e depois eles destaquem, né? Por quê? Porque o propósito da etapa de destaques é marcar um subconjunto do total de produções para classificação e marcar os destaques para fins de avaliação qualitativa, né? Então, assim, o programa vai destacar o que ele entender que for o melhor dele, né? Mas para isso ele tem que ter o universo total, né? Não faria sentido a gente disponibilizar para fazer o destaque agora, né? Após a produção de 2 anos, que pode ser que o programa faça, isso daqui são as minhas melhores produções. Marquei 3 e vai ter mais uma, mas se no último ano tiveram 3 produções excelentes, e vamos dizer que o limite seja 4, não que seja, normalmente são 10, mas isso tem que olhar no documento das áreas, mas que fosse, então eu perdi, né? Deixei de destacar essas que foram melhores esse ano. Então a ideia não é essa, então a ideia é que o destaque ocorra após o programa ter colocado todas as suas informações, de 17, 18, 19 e 20. Então aqui a gente tem um encadeamento das atividades, né? Nesse momento agora, do reenvio do coleta 17, 18 e 19, como eu comentei, até 30 de novembro, a ideia é que os programas complementem as informações, então que eles insiram novas informações nos formulários de produção, a parte do processo de coleta. Obviamente, não só do formulário de produção, tá? Mas aqui eu vou me focar mais nessa parte, que eu sei que é mais sensível e que foi onde ocorreram mais mudanças aí nesse período. Depois, né? Depois de todas as informações complementadas e do envio do coleta 2020, em março, os programas vão ter mais um mês, né? Ali, o envio do coleta 2020 vai até 31 de março. E aí os programas vão ter um mês de abril, para poder destacar essas produções. E aí não vai ser um processo de novo coleta, né? Mas de marcação do que já está coletado. Então, baseado em tudo que os programas enviaram de 17, 18, 19 e 20, já vão estar enviados, já vai estar enviado pelo coordenador do programa, validado pelo pró-reitor, no caso aqui a professora Terezinha, pró-reitora, aí os programas vão destacar. Tá? E no final, aí depois de tudo isso, todo esse material consolidado vai ser encaminhado para a classificação das produções pelas áreas de avaliação. Bom, e por que a gente faz todo esse trabalho, né? Por que tem a necessidade de coletar os dados, complementar, destaque, colocar na Sucupira, enfim, só para deixar esse fluxo também claro. Após a gente receber coletar todos esses dados, para passar para as áreas, analisarem, fazerem o qualis periódicos, classificação de livros, classificação de produtos tecnológicos. Depois de tudo isso consolidado, nós geramos planilhas de indicadores, né, que são dados mais brutos, né, mas que permitem diversas combinações, nós falamos que são microdados, né, para as áreas de avaliação, que tem o nome do programa, o nome do docente, o nome do discente, quantidade de produções que aquele docente fez no quadriênio, a classificação de cada produção, enfim, uma planilha bem detalhada, área de concentração, linha de pesquisa, né, com vários valores consolidados, com indicadores para ajudar as áreas, né, do trabalho de avaliação. Também geramos painéis de indicadores, né, que são calculados comparativos entre programas, então, baseado em todos os formulários que as áreas fazem agora, né, os documentos das áreas para quadrinal com seus indicadores, a gente pega aqueles que são mais repetidos entre as áreas, são mais comuns, ou aqueles que a gente vê que são mais difíceis de serem calculados, né, que exigem um esforço maior da área. Então, nós criamos esses painéis de indicadores para também facilitar as áreas terem uma visão gráfica disso e poder fazer a avaliação. E também temos o CAPG, que é o Sistema de Indicadores Aplicados à Pós-Graduação, que nós utilizamos já como uma prova de conceito na última quadrenal, foi utilizado agora no seminário de meio termo, uma resposta muito positiva, que ele permite que cada área tenha um pouco essa questão assim, então cada área entra lá, coloca suas referências, né? Então, qual que é? Para mim, um artigo A1 vale 100 pontos, para mim, um A2 vale 70, enfim.
Ele vai parametrizando e aí o CAPG vai trazendo informações gráficas e tabelas com essas informações de cada área, com essas especificidades de cada área. Então, ele tem sido muito utilizado, é um programa que começou ali com os cursos até de São Paulo da Unifesp, né? O professor Gerolin, que desenvolveu para as áreas de medicina, biológicas, e também tem sido muito utilizado para algumas áreas muito grandes, como a interdisciplinar, por exemplo. Porque mesmo com as planilhas, com os microdados, às vezes fazerem todos esses cálculos, essa grande quantidade, né, dá trabalho. Então, ele tem sido muito utilizado e a gente entende que é uma ferramenta muito importante aí, que a gente está trabalhando no processo de evolução tecnológica para poder atender. E aí os dados, né, os dados que vão para as planilhas, painéis e APG são os mesmos. Então, a gente tem todo esse trabalho também de consolidação, geração, conferência, né? A gente tem uma equipe de cientistas de dados estatísticos que fazem esse trabalho lá na diretoria de avaliação, de forma que seja preciso. Bom, então agora pegando uma parte aí do nosso fluxo, né, como eu comentei anteriormente, que eu acho que é a parte aí que está causando mais dúvidas, né, seria essa parte do coleta, então, dos programas, fazer esse trabalho agora de registrar e coletar as informações de 17, 18 e 19, e ano que vem de 2020, né? Importante em relação à proposta do programa, né? Eu sei que é uma dúvida também. O CTC está discutindo uma mudança na proposta do programa, de forma que ela fique mais referenciada com a própria ficha de avaliação, né? Isso daqui está sendo discutido no CTC que está acontecendo agora, então esperar finalizá-lo para poder divulgar para os senhores. De qualquer forma, o que eu posso adiantar é que essa proposta só vai valer para o ano de 2020, não vai valer para esse reenvio 17, 18 e 19. Por quê? Porque o que os coordenadores entendem é que, além de tentar evitar o maior número de retrabalho para os programas que já preencheram as informações 17, 18 e 19, é que esses 2020 sejam consolidados, que eles se consolidem, né? Que seja um consolidador aí para eles poderem permitir fazer toda essa questão da avaliação, né? Permite que ele leia ali como se fosse um ponto final, né? Um grande finale ali, considerando todas as informações do quadrinho. Então, depois do coleta, né? Nesse coleta agora, né? Vai ter essa parte da complementação das informações, né? Que pode ser inseridas novas informações nos formulários de produções, que a gente já coletou, mas vai ser coletada de novo. Então, o que é importante é que os coordenadores fiquem cientes que, após incluir essas novas informações, eles vão ter que reenviar o coleta, né? Enviar novamente. A professora Thelma vai fazer a validação. É importante isso ficar claro, tá? Que nesse caso, nesse novo coleta vai ser enviado para a gente poder fazer esse registro. A parte dos destaques. Após o envio de março de 2020, né, do coleta 2020, aí que vai ser feita a questão dos destaques. Vão ser destacadas as produções, como eu falei anteriormente, não só as produções, mas também ser colocado informações de egressos de destaque. Aí não é um processo de novo coleta, mas de marcação do que já foi coletado. E a classificação das produções, né? Que aí, a partir de tudo que os senhores colocaram, a gente vai submeter esses dados e informações para as áreas que vão realizar a classificação. Então, aqui eu coloquei uma imagem para poder ajudá-los nesse entendimento, que a gente sabe que devido a todas essas mudanças, nem sempre ficou tão claro quanto a gente gostaria. Então, nesse contexto dos produtos da pós-graduação, o que é o registro da informação, que é coletado? É tudo, né? Então, é o azul: livros, produtos tecnológicos, artigos, dissertações. Então, quando o programa envia o coleta, ele tem que colocar tudo, toda a produção do programa naquele ano, enfim, quadrinho que a gente está considerando. Então, essa é a parte azul. Os produtos destacados, eles são um subconjunto desses, né? Então, ele é a parte laranja ali. Então, que é uma parte do total para classificação e análise do produto. Então, é sempre importante os senhores estarem cientes e lendo e acompanhando os documentos das áreas, porque o documento da área diz, né, informa quantos produtos devem ser destacados, enfim, o que vai ser considerado ali para as classificações. Então, tem as especificidades de cada área, mas esse é um subgrupo. E os melhores produtos do quadriênio, que aí vai ser o quê? Vai ser uma parte da análise qualitativa, nos quais
as comissões das áreas vão analisar, fazer para avaliação, ali durante a avaliação, uma análise mais qualitativa de cada produto, não vai ser um momento posterior, mas sim durante o processo de avaliação. Então, por exemplo, né, eu não tenho certeza se será assim, mas às vezes se um programa tiver que sofrer um desempate, né, uma nota, que eles vão avaliar esses produtos para ver qual for melhor. Estou dando um exemplo, né? Como eu falei, a gente só vai ter clareza como será no ano que vem. Mas, então, esses podem ser os produtos destacados anteriormente ou podem ser outros. Tá? Não necessariamente é o mesmo universo. Então, aqui, por exemplo, quando tem ali em tese, dissertações e PTT, que são produtos tecnológicos, fica claro ali que a bolinha vermelha está fora do laranja, né? Para entender que pode ou não ser o mesmo subgrupo para esses dois casos, ou mesmo para livros, artigos e artístico. Aí é uma definição do programa. O Manuel, a Thelma, tem um probleminha na tua apresentação, está aparecendo a barra, que o Meet Google está compartilhando sua tela, tem que pôr ocultar ali, ou põe ocultar, que daí as pessoas estão falando que não conseguem ver o slide inteiro. Desculpa a interrupção. Obrigada. Não, obrigado. Eu que agradeço, eu não tinha me atentado que quando aparecia para mim, aparecia para vocês também. Eu achei que ia aparecer só a tela. Mas já fiz. Obrigado, professor. De qualquer forma, eu vou disponibilizar a apresentação depois e aí a professora Thelma e a equipe podem ver a melhor forma de compartilhar com os senhores. Pode não ter problema nenhum. Bom, então sobre essa parte da complementação de informações. Aqui falando especificamente da parte de livros, né? Então, foram incluídos novos itens no formulário de livros. Né? Então, a gente tem a de tradução de obras para outros idiomas, natureza do texto, leitor preferencial, origem da obra e o anexo. Né? O anexo é muito importante. E todos esses itens incluídos foi uma definição do GT de livros. Né? Então, foi uma definição, um trabalho do GT de livros, que passou pelo CTC, pelos colégios e pelo CTC e foi aprovado. A partir dessa aprovação do CTC, nós incluímos. Então, alguns formulários de livros passaram a ser obrigatórios, como tipo de editora, financiamento, conselho editorial, informações sobre autores, parecer e revisão por pares, índice remissivo, premiação e indicação como obra de referência. Né? Todos esses itens passaram a ser obrigatórios. Só voltando aqui um pouco. Por que esses itens passaram a ser obrigatórios? Porque no caso do GT de livros, eles entenderam que quando for fazer a classificação, uma parte dessa classificação vai ser automatizada, até pela quantidade de produções. Então, nosso sistema vai automaticamente calcular essa pontuação baseado no que o programa colocar. Então, é por isso que esses itens são obrigatórios, porque tem um cálculo automático e tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. E essa parte quantitativa, no caso de livros, vai ser calculada automaticamente, como eu falei, devido a gente percebeu que no último quadriênio, né, algumas áreas, mesmo como direito, né, tinham mais de 80 mil produtos, então é um número muito grande assim e dificulta muito a questão da classificação, olhar obra a obra. Né? A questão do formulário de produtos tecnológicos, né, na Sucupira, a alteração que aconteceu dele. Então, ele é um formulário que contempla todos os campos necessários para os 3 GTs, agrupando aqueles que são comuns. Então, a gente teve um GT de produtos tecnológicos, que definiu os itens que seriam necessários, mas também tivemos 2 outros GTs, um de impacto e um de transferência do conhecimento. Esses de impacto e transferência do conhecimento são GTs que vão ter um impacto maior, né? Que vão ser mais considerados para o próximo quadriênio nas questões da avaliação multidimensional. Né? Só que algumas partes dele já estão dentro do GT de produtos tecnológicos. A gente percebeu uma interseção. E aí, por isso, e algumas áreas estão considerando isso de forma mais explícita assim, nos indicadores para esse quadrienal, então a gente também entendeu que alguns desses campos poderiam ser aproveitados e constar da ficha, do formulário de produtos tecnológicos na Sucupira. Isso, claro, como eu falei, né, sempre uma sugestão dos GTs, que passa pelos colégios CTC. Então, tem novos campos, né, e o anexo. Né? Então, aqui está o nome do campo a ser acrescentado, né, então, aqui eu coloquei todos, eu não vou passar um a um,
mas tem alguns que são texto e outros a gente colocou opção. A gente até colocou essa questão da opção para facilitar também, não só depois a gente disponibilizar isso para as áreas, mas também de uma forma que permitir que a gente faça um deparo da informação, se for o caso, né? A gente transferir de um ponto para o outro, né? Então, aqui estão todos eles. E o anexo, como eu falei, o anexo é muito importante sempre, né? No caso que for possível, colocá-lo, claro. Devido à questão dos casos que foram, desculpa, possível não, no caso que o programa escolher que aquela produção vai ser ali de destaque, enfim, vai ser colocada para a melhor produção do quadriênio, porque o CTC entendeu que isso era uma melhor forma de analisar a qualidade da produção e não só a partir dos dados do registro, né? Que nós chamamos de metadados. Bom, aqui está os exemplos das nossas telas, dos formulários lá com os campos novos, né? Então, onde tem antes essa sigla PTT ali, né, entre parênteses, são esses campos novos. A gente fez a mesma coisa para livros, até para facilitar, né, para os senhores esse preenchimento, identificar quais seriam esses campos. Eles estão também, a gente colocou também numa ordem, né, que fique, apesar que a gente entendia que talvez a gente tivesse que mudar os formulários de forma a encaixá-los no meio para fizesse mais sentido, ficasse mais compreensível, mas como são campos novos, a gente preferiu colocar o final, exatamente para ficar mais claro que são campos novos, né? Então, tem ali toda essa forma de preenchimento, que é padrão já que a gente usa na Sucupira, né? Em relação ao formulário, não houve uma mudança significativa nesse sentido. E aqui em cima, importante, né? Essa parte aqui, aquela primeira parte ali é um campo para marcar a correspondência entre o tipo na Sucupira e o tipo do GT, né? Porque o que a gente analisou muito a questão? Porque quando o GT chegou à definição, muito desses tipos de produção não existem no Lattes, por exemplo, né? O formulário do Lattes é diferente, lógico que a gente tem conversado com o CNPq está passando por toda uma conversa interna de evolução do Lattes, tudo, mas infelizmente eles não conseguiram evoluir nesse sentido, até porque a definição nossa também veio do ano passado para cá e estão nesse processo de mudança do Lattes que nem sempre é uma coisa simples. Então, a gente colocou esse item de forma exatamente a fazer esse deparo, como eu falei anteriormente, né? Do qual o próprio programa pode dizer, o que do Lattes veio assim, agora está assim, né? É uma forma de fazer esse deparo sem exigir que o professor lá no Lattes, né, o docente vá lá no Lattes, ou que o docente mude o que está no Lattes, mas que muitas vezes não vai achar referência aqui, ou que exija do coordenador do programa um trabalho ainda maior de correspondência, né? Então, assim, às vezes você tinha que cortar a produção e falar assim, essa produção não é mais aqui, então eu vou ali mudar isso, né? Obviamente que agora, com a possibilidade de reenvio do coleta, o coordenador pode fazer esse trabalho, pode excluir aquele tipo e colocar outro. Mas aí, enfim, fica a critério do coordenador. Obviamente que em alguns casos a gente ainda não vai ser possível, isso que eu vou falar aqui para frente. Bom, algumas dúvidas frequentes que a gente recebeu, né? A gente fez até uma live, né, aí na CAP sobre isso. Chegaram algumas dúvidas que eu coloquei algumas principais, só umas 3 para registro. Então, eu posso registrar ou cadastrar uma nova produção em 17, 18, 19? Quando a gente tinha feito aquela live aquele tempo atrás, não era possível, né? Seria só a questão de mesmo complementar as informações daquelas que já foram enviadas. Nesse momento, sim, é possível, né? Então, com a possibilidade de reenvio dos coletas 17, 18 e 19, até 30 de novembro, há sim essa possibilidade. Então, é possível registrar ou cadastrar uma nova produção, ou alterar a vinculação daquela. Então, é possível aquela mesmo que já tinham sido importadas mudar, né? Ou manter aquele deparo, como eu falei, se não era exatamente aquele campo, enfim, tem essa possibilidade. Artigos e jornais e revistas foram cadastrados anteriormente como produção bibliográfica e agora serão considerados como técnicos. Como faço para corrigir? Bom, no caso de artigos e jornais e revistas, eles no lado estão considerados como produções bibliográficas. Então, nesse caso específico, o que a gente pede que os programas deixem como produções bibliográficas, da forma como estão, até facilitando essa importação do LADES, que nós da CAPES iremos fazer essa transformação automática. Então, quando a gente for gerar os programas
para as áreas fazerem a classificação, a gente vai automaticamente transformar o que é artigo em jornal e revista para produto técnico. Então, vai estar lá para eles classificarem como produto técnico. Nessa parte, nós vamos fazer automaticamente. Então, não há necessidade de excluir ou trocar os tipos da produção. Tá? E não vai ter aquele depara lá no caso de artigo jornal e revista. Então, esse artigo pode deixar lá. E o formulário da Sucupira de artigo de jornal e revista sofreu complementação de campos. Então é importante ir lá e complementar esse campo, né? Deixando ele completo. Aí, todos os campos novos são obrigatórios? Não, nem todos os campos são obrigatórios, já que as áreas não vão utilizar todos os produtos. Cada programa deve se atentar para complementar informações conforme orientações para livros e para os 10 produtos técnico-tecnológicos principais das suas áreas. Tá? Então, no caso de livros, a maioria dos campos são obrigatórios, sim, porque a gente vai fazer aquela classificação automática, como eu comentei anteriormente, mas para produtos tecnológicos, não. Então, por isso que é importante sempre os programas irem lá, né? Eu até deixei aqui o link para ficar mais claro, na página da CAPES das áreas de avaliação, entrarem lá na sua área, lerem o documento de orientação para quadrienal e para as classificações, ficar isso bem claro, e em caso de dúvidas, né, entrar em contato com a melhor pessoa, o coordenador da área, para poder tirar as dúvidas, mas se não conseguirem, vocês podem também mandar um e-mail lá para a gente, que a gente tenta orientar da melhor forma possível. Bom, a parte dos destaques, né, especificamente, falando um pouco dessa complementação, que vai ser possível ter o envio agora, 17 de 19, agora vamos falar da parte dos destaques. Vai ser criado posteriormente na Sucupira, ainda não está disponível, a gente está trabalhando para isso, essa parte de destaques, que está aqui embaixo, né, vai ser como vai aparecer para os senhores. Então, vai ter lá produções para classificação, produções dos docentes, melhores produções do quadriênio e egresso. Então, vão aparecer esses campos de destaques lá. Essa ação é melhor ser realizada após envio de coleta 2020, então, após março e abril. Eu reforço isso por quê? Porque a linha abril vai ser quando o programa já tiver certeza de todo eu coloco abril porque é logo após o prazo de envio e homologação pelo pró-reitor, né? Porque sempre que o pró-reitor ainda está no processo de homologação, sempre pode acontecer alguma mudança. Por quê? Porque vai ser exatamente quando o programa tiver conhecimento e completude do seu universo total de produções, né? Então é isso, não faria sentido hoje você falar assim, eu vou colocar essas 10 produções aqui, 17, 18, 19 são as melhores. Mas se aparecer 5 melhores de 2020, aí o programa ia ser prejudicado, não ia poder colocar? Então, por isso, essa é uma ação a ser realizada após o envio do coleta 2020, então ela está prevista para acontecer em abril do ano que vem. Tá? Abril de 2021, porque o coleta 2020, o envio termina em 31 de março de 2020. O coordenador do PPG poderá marcar, dentre aquelas produções já coletadas, quais são as produções de destaque. Exatamente isso. Não vai ser um novo envio do coleta, novamente. Aquilo que já foi enviado e coletado e homologado pelo pró-reitor, dentro daquele universo, vai falar assim, então vai aparecer aqui na lista. Então, para classificação, eu entendo que essas são minhas produções que são as que eu indico para classificação. Como melhores produções do docente do quadriênio são essas. Como melhores produções do programa do quadriênio são essas. São universos não necessariamente iguais, como eu falei anteriormente, pode ser universos diferentes, tá? E a parte dos egressos vai colocar a parte de destaque. Então, quais foram aqueles egressos de destaque, né? E aí a gente vai ser apresentado os egressos dos períodos, né? Então, quando entrar ali, vai ter as informações, vai puxar ali pelo nome, vai aparecer aquele egresso, né? Do período considerado, e aí o programa fala assim, esse daqui é meu egresso de destaque, e aí vai sempre colocar uma justificativa em relação àquela informação. Hoje ele é um egresso de destaque porque ele é presidente de uma multinacional X, enfim, né? E vai colocar isso. Bom, as produções para classificação são separadas por tipos aqui. Livros, artigos, teses, dissertações, produções tecnológico e artístico, né? Então, para classificação, ela vai estar ali separada e você vai poder indicar o que é livro, dentro de livro, artigo, tese, dissertação. Você vai poder colocar isso, né? Cada uma vai ter um destaque diferente. Então, vai destacar dentre livros, dentre artigos, dentre teses, dissertações e tudo. Já as dos docentes vão ser até... Desculpa, professora, só um segundinho aqui, só um segundo.
Desculpa, às vezes quando a gente está em casa tem dessas coisas. Tive que dar uma atenção aqui para as crianças. Desculpa. Voltando aqui. Então, voltando aqui, né, como eu falei, então vai poder ser feito destaque por cada tipo de produção, no caso para classificação. No caso dos docentes, aí a produção dos docentes, pensando no quadriênio, os destaques para o quadriênio, então são até 4 produtos por docente permanente do quadriênio. Para o cálculo, né, o número máximo de produtos dependerá do tempo de atuação do docente no programa como permanente. Por exemplo, se o docente atuou 2 anos como docente permanente, poderá indicar até 2 produtos. Se atuou 4 anos, poderá indicar até 4 produtos, né? Então tem uma relação aí com o tempo, né? No caso dos melhores produtos do quadriênio, todos os tipos juntos, são de 5 a 10 melhores produtos por quadriênio, independente do tipo do produto. E aí é importante sempre, como eu falei, né, olhar lá, ir na página da CAPES, na página das áreas, para verificar qual é o limite que as áreas estão considerando. E no caso do egresso, né, são até 5 casos exitosos por período, máximo de 15, e a área está definindo quais períodos. Então, pode ser até 5 anos de titulação, de 5 a 10 anos ou de 10 a 15. Então, novamente, é importante os senhores, né, irem no documento das áreas e verem o que a área está considerando, porque no caso da Sucupira, a gente vai permitir tudo. Então, por exemplo, né, lá vão ter todos os egressos, né, até de 15 anos, mas a área fala assim, eu só vou considerar dos últimos 5. Então, é importante que o programa tenha essa atenção de marcar só naquele período de 5 anos. Se ele marcar de 1 ano fora, a área vai desconsiderar. Infelizmente, da forma que a palavra Sucupira foi construída, ela foi construída como para atender todas as áreas de avaliação. Então, essas especificidades, esses detalhes são complicados, às vezes, da gente atender, e até a gente, quando a gente vê que há um risco muito grande, a gente prefere não atender e aí pede essa atenção adicional para os programas de pós-graduação. Tá, espero que tenha ficado claro. Então, só revisando aqui essa parte que você quer, vai ser, como é novidade, ainda não está lá, às vezes tem uma dúvida, né? Então, os destaques após o envio do Colé 2020, né? Que a gente indica que seja feito. Produções para classificação, que aí vai ser para classificação de livros, classificação de produtos tecnológicos, tem áreas que vão analisar até dissertações, qualis artístico, né? Tá? Produções dos docentes, né? Aí já pensando na quadrienal, que aí vai ser uma análise qualitativa da quadrienal, e não da classificação, que a classificação gera indicadores para a quadrienal, né? No caso, produções de docentes, melhores quadrienal e egresso, são pontos que as áreas vão analisar ali durante a quadrienal, para poder calcular, ver a questão da nota do programa. Bom, aí, só que, como eu falei, cada tela de destaques, né, vai ter um ponto de uma marcação, de uma indicação, qual produção deve ser destacada, ou no caso, qual egresso deve ser destacado, e uma justificativa. E, se quiser, anexar um arquivo, não é obrigatório. Essa justificativa foi uma exigência do CTC, um pouco do programa colocar, falou assim, por que o programa considera que essa produção é de destaque, né? O que ela tem de destaque, ou o que aquele egresso, no caso do egresso, né, apresentou de destaque. Então, é um pouco esse campo de justificativa que os programas deverão colocar, vai ter essa opção não, desculpa. Isso é um campo obrigatório, vai ter esse campo de justificativa lá. Após colocar indicar esses destaques, né, então aqui, por exemplo, na parte de livros, então vai ter ali em cima as produções intelectuais. Assim, eu só faço uma ressalva que essa tela pode sofrer pequenas variações, né, porque aqui a gente foi o primeiro desenho que a gente fez e agora a gente está em desenvolvimento com a equipe de TI da CAPES. Então, sempre pode ter algum ponto que a gente acha que pode evoluir, ou a TI também colocar, ou nos testes a gente vê que funciona melhor, então, enfim, mas é uma tela de referência. Na época que isso for disponibilizado, isso vai estar nos nossos boletins, que agora estão dentro da Sucupira, né, não tem mais aquela... A gente não precisa mais mandar e-mail, enfim, às vezes acontecer de alguns voltarem ou demorar para chegar, então agora a gente tem isso na Sucupira. Então, e ali embaixo, né, aí à medida que o programa for indicando marcando as produções, indicando, ela vem para essa parte de baixo, que aí está lá o tipo de produção que foi indicada, e aí o programa pode mudar a ordem, né? Então ele falou assim, para mim essa é a mais importante, essa é a segunda, a terceira, enfim, isso daí tem áreas que vão considerar todas, mas pode ter áreas que vai considerar uma ordem, então a gente deixou essa possibilidade para atender a todas, tá? Então, como eu falei, o PPG marca a produção, escolhe a ordem, a área decide quantas serão avaliadas. O PPG pode marcar mais, né? Se a área fala assim, eu só vou avaliar 5, o PPG marca 15, tudo bem, mas só as 5 primeiras vão ser avaliadas, também isso é importante ficar claro. Então a gente entende que o PPG deve marcar o que a área exige até
para evitar retrabalho para o programa, né? Vai ser um trabalho a mais dele falar, eu coloquei aqui minhas 15, mas só vai analisar 5, a gente vai pegar se forem as 5 primeiras, né? Então também isso é importante ficar claro. Então, se o PPG indicar mais e não colocar ordem, a gente vai pegar as 5 primeiras, enfim, então isso também pode causar um prejuízo. Então a gente pede que os PPGs tenham uma atenção grande nisso e realmente colocar só aquela quantidade exigida pela área e na ordem que ele considerar a mais adequada. É isso que... Né? Tá. Bom, outras dúvidas frequentes aqui. Eu posso acrescentar novas produções ou informações na etapa de destaque? Como eu falei anteriormente, não. Na etapa de destaque, apenas será permitida a marcação de produções já cadastradas e coletadas. A gente indica que isso seja feito lá em abril de 2021. Abril de 2021. Não será possível alterar ou acrescentar campos do formulário da produção. Contudo, haverá possibilidade justificativa da escolha do destaque. Então, por livre de preenchimento, provavelmente o anexo também. Foi isso que eu coloquei ali anteriormente, né? Que na etapa de destaque não vai poder... Então, assim, é o que o programa já enviou coleta, 17, 18, 19, 20, que o pró-reitor já homologou. Beleza. E não vai se poder acrescentar nada, nem no formulário, é aquilo que está no formulário. Ali você só vai no destaque e fala assim, foi essa produção aqui. Bom, ali, os senhores viram, né, nas telas que tem uma possibilidade de complementação, só a questão da justificativa, justificar porque o programa está indicando aquela produção como destaque. Bom, agora, então, feito essa... A gente comentou um pouquinho, né? Essa parte da complementação das informações, dos formulários, do destaque. Agora eu vou falar da classificação feita pelas áreas de avaliação. Então, lá na ficha de avaliação, também, isso aqui é uma tela de referência que a gente tem trabalhado, que, enfim, a gente imaginou que talvez esse ano a gente já fosse fazer alguma classificação, né? Uma classificação preliminar, mas devido a todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente adiou para o ano que vem, foi uma decisão do CTC também. Então, essa vai ter uma ficha padrão. Como é que funciona, né? Enfim, a gente já faz isso para avaliação e para outros momentos, mas a gente cadastra uma ficha para o quadro periódico, então vai ter uma ficha padrão, que é cadastrada pela DAV, então baseado na definição que o GT de livros fez, a gente tem uma ficha padrão, então a gente cadastra essa ficha padrão e a gente passa para o coordenador da área validar. A área pode alterar alguns pontos, né? Assim, tem uma parte que é fixa e tem uma parte que a área pode mexer baseado na especificidade dela. Ela não pode excluir nada, ela pode inserir itens e indicadores, né? Então ela entendeu assim, por exemplo, aqui no caso de idioma tem nacional, estrangeiro e multilíngue, mas vamos dizer lá, que a área de história entenda que a produção em latim é mais relevante, então ela pode colocar aqui latim. Um exemplo simples. Como eu falei, assim, um exemplo hipotético, né? Então, e as áreas que não quiserem fazer todos os quesitos, eles podem zerar os pontos. Então, alguma área entender que algum daqueles itens para ela não é importante, por exemplo, uma área de língua portuguesa, né, de letras. Você vê que letras congrega várias, não só o português, mas se a área por exemplo, se a área de letras fosse, né, indicar só aquela ver produções do Brasil, ela poderia tirar aqui a parte aqui embaixo, tipo de editora comercial estrangeira. Não é o caso, porque letras envolve não só língua portuguesa, mas inglesa, japonês e outras, mas é só um exemplo também hipotético, né? Então, que as áreas podem zerar, e aí isso também vai estar lá, vai estar nos documentos das áreas explicando por que eles fizeram isso ou não. Então, é só para deixar claro que tem a ficha padrão dos itens, né? Que aí esses itens que já estão colocados, eles vai ter um cálculo automático a partir do que foi informado pelos programas dos formulários, né? Então, por isso que é muito importante os programas se atentarem a isso, né? Tentarem colocar a informação mais completa e verossímil possível, porque isso vai gerar um cálculo automático ali. Depois dessa parte que a área fizer isso, né? Tem toda uma parte de escolha da clientela. Então, a área, e aí isso vai estar nos documentos, ela vai escolher, né? Lógico que ela vai decidir isso antecipadamente, mas no caso do sistema, depois que a área validar a ficha, né? No caso do sistema, primeiro ela valida a ficha, depois ela vai escolher qual é a sua clientela, então ela pode escolher todas as produções do programa, né? Que ela vai classificar todas as produções da Sucupira,
ou apenas as produções mais relevantes, destacadas pelos programas na Sucupira, né? Então, aquela parte dos destaques ali que eu comentei. Então, ele vai falar assim, só vou classificar as 10, 15, 20 produções mais relevantes. Ou ela pode fazer uma mescla, que vai ser todas as produções registradas, uma parte mais quantitativa, que é essa parte de cálculo automático, que é o que a gente chama de Q1 e Q2, e vamos fazer uma análise qualitativa nas produções mais relevantes destacadas, que é o Q3, né? Que aí, nesse caso, tanto no caso das todas as produções como na mesclada, garantiria que todas as produções do programa tivessem uma classificação. E por que isso é importante? Porque, baseado nessa classificação, naqueles que receberem classificação, nós vamos calcular os indicadores. Então, aquelas produções que não receberam classificação, quando a gente gera a nossa planilha de indicadores, painéis, dados para o CAPG, aquelas produções que não receberem classificação, elas não vão ter um indicador calculado baseado nisso, né? Que vai ser considerado zero. Aquelas que tiverem, a gente vai calcular um indicador para a área. Tá? Isso também tem todo na ficha da área dizendo, né, o que vai ser considerado ou não. Também lá nesse módulo lá que a gente está trabalhando, vai ter uma possibilidade de unificação e distribuição, porque a gente percebeu, especialmente para livros, né, a gente até trabalhou numa melhoria da validação do código do ISBN, que muitas vezes tinha produções que ou o ISBN era o mesmo, mas tinha uma diferençazinha no ISBN, ou uma pequena mudança do nome, mas às vezes ela é a mesma produção, né? Por exemplo, essa primeira aqui que está considerada, que no título está a relação entre cultura organizacional e sociedade, e no outro está relação entre culturas organizacionais e sociedade, mas na verdade é a mesma produção. Então a gente vai ter um algoritmo que ele identifica possíveis similaridades, é importante dizer isso, o algoritmo ele não tem 100% de certeza, né, como outros algoritmos, então a gente vai passar por ele vai identificar, olha, essas produções são possíveis similares, baseado no título. A gente está analisando as possibilidades, mas até agora que a gente viu melhor seria considerando ISBN, título e autor. A gente está fazendo algumas análises para ver assim, porque às vezes você fala assim, eu vou considerar ISBN, título, autor e editora, mas aí quando você coloca editora, aí a gente tem que fazer uma análise, né, nossa mesmo, ver assim, qual a editora, como campo de editora não foi muito bem preenchido, a gente não está conseguindo identificar duas produções que são iguais, e quando a gente tira a editora, são. Então a gente está fazendo todo esse trabalho de análise aí, eu e a equipe, para a gente ver qual que vai ser os melhores campos para o algoritmo analisar. Então, o algoritmo vai apresentar esses possíveis similares, a área tem a opção de unificar, fala assim, não, realmente, eles são o mesmo, ou não, eles não são o mesmo. Esse primeiro aqui, vamos dizer, aí ele falou assim, os títulos são parecidos, mas o autor não é o mesmo e o programa é diferente. Então, a gente entende que não é o mesmo. Enfim, essa é uma definição da área. A gente já fez esse trabalho na glosa das produções para quadrienal, na última quadrienal, né? E a gente está aprimorando isso. E o coordenador, aí após isso, né, o coordenador da área fará distribuições aos consultores de forma automática e manual. Então, o sistema envia os blocos semelhantes para a mesma pessoa e há travas para evitar conflitos de interesse, né? Então, após todo esse processo de unificação em tudo, o próprio coordenador ele pode, baseado na comissão que ele escolher para ajudá-lo nesse processo de classificação, distribuir automaticamente as produções ou não fazer um trabalho manual. Mesmo a gente sempre sugere, os coordenadores sempre são muito cuidadosos, criteriosos nisso, né, para evitar conflito de interesse, às vezes, do professor de um programa, analisar a produção do mesmo programa dele. Então, sempre tem havido esse cuidado. Bom, a partir disso, quando o consultor ad hoc receber essas informações, ele vai ter ali, vai aparecer todas as produções que estão vinculadas a ele. Aqui, no caso, está aparecendo aqui até a direita, né, que as obras unificadas vão aparecer juntas, já vai ter um símbolozinho ali, tem esse verde e azul, né, para dizer que ela foi unificada. E aí, quando ela foi unificada, ela é considerada aquelas duas como uma única produção, então a classificação que uma receber, a outra vai receber também. E aí aparece ali qual a instituição, qual o programa que está vinculado, a situação da ficha, né, se o consultor já preencheu, já finalizou, que aparece como consistente, ou se ele está preenchendo, que é inconsistente, ou se ele não iniciou o preenchimento ainda. E aí ele pode
trabalhando nisso. Ele também pode sugerir uma unificação, se ele falar assim, olha, na verdade, essas duas obras aqui, elas realmente são as mesmas. E a gente não viu anteriormente. Ou sugerir uma desunificação. Eu vi que essas obras são diferentes. Como eu falei, né, os consultores, senhores que muitos já devem ter sido, né, são muito preparados, muito capacitados, conhecem muito e sempre ajudam muito nesse trabalho por conhecer a fundo a questão. Também tem essa opção, a gente vai ter de recusar o preenchimento e falar, não, eu aqui tenho uma questão, eu sou vinculado a esse programa, ou, enfim, minha esposa é vinculada a esse programa, então também tem essa questão de conflito de interesse que pode ser colocado na aula. E, quando finalizado, disponibilizar para homologação para o coordenador da área homologar. Então, aqui, como eu falei, da parte de livros, né, que a gente dividiu em Q1, Q2, Q3, aí, exemplo especificamente de livros. O sistema já vai trazer esses itens preenchidos conforme a informação da Sucupira, então baseado nos formulários, né? Por isso a importância da unificação do preenchimento correto, né? Dos formulários de produção e de livros com esses campos obrigatórios. Eu tenho certeza que a equipe da professora Thelma é muito cuidadosa, também exige dos senhores isso, né? A Jaqueline, ele sempre acompanhando, pedindo o envio do coleta antes para verificar. Então, o sistema, baseado no que os senhores preencherem, for homologado pela professora Thelma, o sistema já vai automaticamente fazer o cálculo lá para o consultor e para o coordenador. Obviamente que eles podem alterar esse cálculo, se eles verificarem alguma inconsistência, né? A gente já vai trazer esse cálculo automático. Novos itens e indicadores inseridos pela área não serão calculados automaticamente, porque aí a gente não vai ter como verificar isso, né? Então, aí a área vai ter que analisar um a um. E a área pode entender que aquele livro não possui aderência com a área. Eu sempre lembro de uma brincadeira que o ex-coordenador de Educação Física fazia, o professor Rodak, lá da UFPR, falando assim, o livro chama Os Milagres de São Marcos. Se São Marcos não for o goleiro do Palmeiras, essa produção não é da área de Educação Física, é da área de Teologia, né? Então, enfim, como esclarecedor quando ele fez essa brincadeira. Então, um pouco que as áreas fazem ali identificar se ela tem aderência ou não àquela área. A parte do quesito 2, né, o sistema também já vai trazer esses itens preenchidos conforme a informação da Sucupira. Então, são itens calculados automaticamente, novamente. E os itens e indicadores inseridos pela área não serão calculados automaticamente. Então, só voltando ali, o quesito 1 são características formais da obra e o quesito 2 são avaliação indireta de qualidade. Todos esses pontos estão no relatório do GT, que os senhores também podem consultar lá na página da CAPES. E na parte do quesito 3, que é uma parte da avaliação da qualidade qualitativa, não vai vir nada calculado automaticamente pela CAPES, aí vai ser uma análise que as áreas vão fazer em cima de cada produção. Então, os consultores vão analisar produção por produção e aí colocar seus valores, né, que entenderem, baseado em pontos máximos que foram também definidos pelos coordenadores. Tem uma parte de pontos adicionais que pode ser colocado, que as áreas podem optar por complementar a pontuação, só que, considerando Q1, Q2, Q3 e os pontos adicionais, obviamente, essa produção não pode ter mais de 100 pontos, né? Então, os pontos adicionais não é assim, ele tirou 100, Q1, Q2, Q3, agora ele vai tirar mais 8 e vai virar 108. Não. O total tem que dar 100. Então, se ele já tiver 100, vai ser 100, como se fosse um teto. Se ele tirar 92 e ganhar 8, ele vai chegar a 100. Se a área quiser 10 pontos adicionais. E aqui são exemplos, né? Premiação, indicação como obra de referência, tradução para os outros idiomas, enfim. E as áreas que vão definir isso. E aí, a partir disso, né? A partir dos pontos, né, que foram colocados, a gente chega na visualização da estratificação final. Então, aqui no caso, né, por exemplo, ganhou 20 pontos no Q1, 25 no Q2, 0 no Q3 e 8 no ponto adicional, chegou a 53, e aí, automaticamente, o sistema faz uma sugestão de extrato. Por que a gente sempre fala em sugestão? Porque a definição sempre é do consultor e do coordenador. Então, o sistema automaticamente calcula uma sugestão, que aí pode ser aceito ou não pelo consultor e pelo coordenador, e eles podem justificar, né, porque foi aceito ou não. Lembrando que, ao contrário do quadrinho anterior, que era a classificação máxima era L4 e a mínima era L1, nesse ano, até por uma forma da gente melhorar o entendimento da comunidade, a comparabilidade, agora a mais alta é L1 e a mais baixa é L4, tendo LNC, né, que é
livro não classificado, né? Para fazer vamos dizer assim, uma estrutura similar ao que é o Qualis Periódico. Bom, posto isso, né? Só reforçando aqui a questão do documento orientador da área, né? Que tem no documento orientador da área tem um anexo que normalmente está separado ali na página das áreas. Então, com orientação sobre o registro de produção. Então, lá vai ter escrito qual tipo de produto, qual a orientação geral, se tem orientação ou não tem, e a orientação da área, né? Então, enfim, as áreas lá na página da CAPES, na página das áreas, que eu coloquei anteriormente, mas aí lá entrando na página da CAPES, lá no menu à esquerda em cima tem lá, pode selecionar avaliação, e no meio da página da avaliação vai ter lá a página das áreas, né? Então, é importante os senhores entrarem na página das áreas, verificarem o que a área coloca, exatamente para garantir a melhor forma do preenchimento, para evitar qualquer problema posterior. Então, vai ter lá informação sobre livros, artigos, teses, dissertações, produtos tecnológicos, artístico, produtos por docente permanente, produtos programa e egresso. Vai ter tudo lá. Essa informação passou pela área, passou pelos colégios, passou pelo CTC, enfim, né? E também, se os senhores tiverem qualquer dúvida, o melhor é conversar com o coordenador da área diretamente, ou podem entrar em contato conosco, que a gente tenta fazer esclarecer da melhor forma possível, ou mesmo colocar em contato com o coordenador da área. Bom, acho que já foram muitos temas, muitos assuntos. Eu novamente agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Deixo aí o e-mail lá da coordenação e fico aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco mais e tirar as dúvidas que porventura tenham ficado. Muito obrigado novamente. Bom, nós que agradecemos, Manuel, porque foi várias informações, né? E muitas pessoas, inclusive, estão pedindo se você vai poder disponibilizar essa apresentação. Então, caso possa, e a gente coloca na página da Unesp, né? Assim, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assim como no link da live, né? Porque outra pergunta que estão fazendo é se a live vai ficar gravada, porque teve pessoas que não conseguiram assistir desde o início. Sim, será gravada, né? Vai estar gravada lá, como já teve. As duas da semana passada também estão na página da Unesp, né? Nós vamos fazer uma sequência de perguntas, né? Eu acredito, eu tive um pouco que acompanhando as perguntas, aí lembrando que já no início eu deixei claro que são as perguntas voltadas ao que é o tema da palestra, né, do Manuel. Porque, como várias vezes o Manuel deixa claro, as características de cada área, vocês têm que acompanhar o documento de área, entrar em contato com o coordenador de área. Então, assim, as perguntas vão ser exatamente de cunho geral, né? E até, assim, antes de eu passar para as perguntas, a Unesp, assim, eu sei que tem muitas pessoas da Unesp, mas tem muitas pessoas de fora assistindo a live também. Nós fazemos uma avaliação interna, né, já há muito tempo. Isso é uma coisa que a Unesp já tem uma característica de fazer a avaliação interna dos relatórios antes de enviar para a CAPES, né? Porque daí a gente devolve para os PPGs fazerem os ajustes, né? É uma maneira de a gente tentar não enviar relatório com erro. E no caso, esse ano, né, como na realidade é um final de quadriênio, nós também estamos terminando uma gestão, porque nós estamos em processo de eleição para reitor, e como todos sabem, o pró-reitor depois é cargo de confiança do reitor. Nós pretendemos deixar toda a avaliação interna pronta este ano, né, para já devolver para os PPGs, porque provavelmente quem vai chancelar, quem irá chancelar o relatório da CAPES, no caso da Unesp, vai ser outro pró-reitor, mas é a pró-reitoria de pós-graduação. Então, nós já até fizemos reuniões com os coordenadores dos PPGs, né, explicando várias coisas. Mas eu não tenho dúvida, a sua palestra foi extremamente esclarecedora, inclusive algumas perguntas, né, que a Jaqueline e eu tínhamos preparado, né, nós tínhamos preparado a equipe, você respondeu durante a sua palestra, né? Então, assim, você já sabe quais são as dúvidas frequentes, né? Mas eu vou passar a palavra para a Jaqueline aí, que ela está com a lista das questões, que foi o que a gente foi conseguindo pegar
no chat, né? Então é importante isso daí. Tá bom, é só, professora, colocando eu, claro, eu posso disponibilizar a apresentação, eu envio logo após aqui a gente terminar, eu já envio para vocês. Com o maior prazer. Muito obrigada, Manuela. Eu que agradeço. Bom dia, Manuel. Eu te parabenizo pela apresentação, que está muito objetiva, né? E o que eu achei curioso e bem elaborada é que houve uma preocupação de apresentar, na verdade, não só a etapa do preenchimento da coleta, né, que você se preocupou em mostrar, mas as etapas subsequentes. E com isso, a gente corrobora a importância da inserção dos dados ser feita de forma mais completa possível pelos programas, né? Então, isso eu gostaria de reforçar aqui, está muito bem estruturado. E, como é uma transmissão dessa monta que nós temos na Unesp, que é para todo o Brasil, nós temos vários tipos de observações, temos críticas, temos sugestões, mas como a professora Thelma esclareceu, nós vamos focar nas perguntas relativas ao preenchimento dessa fase que estamos vivendo. Então, eu vou reiterar algumas nossas, sim. Então, a primeira é: as alterações na estrutura da plataforma Sucupira durante a inserção de dados feita pela CAPES traz muitas vezes instabilidades ao sistema, né? Além de exigir complementação de informações de última hora. A dúvida é a seguinte: a CAPES ainda fará alguma alteração na plataforma Sucupira para a coleta de 2020, além do documento proposto? Bom, obrigado, Jaqueline. Essa apresentação, assim, é algo que a gente vem trabalhando muito, né? Principalmente minha coordenadora geral, a Thalita, em várias conversas que eu CPC e vários eventos que a gente foi tendo. Então, é uma apresentação que ela vai evoluindo, assim, a gente vai tentando melhorar, né? Nós não somos professores, né? Os professores são mais didáticos que a gente sempre, mas a gente vai sempre tentando melhorar e tornar ela mais didática e explicar melhor sempre. Em relação à questão da complementação, eu só queria fazer um adendo, assim, porque a gente sabe todo o trabalho adicional e muitas vezes o transtorno que isso causa, né, para os programas lá na ponta. E todas essas discussões sempre dentro da CAPES, que a gente coloca, assim, nós técnicos, CTC, no intuito da gente, lógico, né, é sempre um balanço, uma balança, né, assim, por um lado, a gente tentar fazer os programas não terem mais trabalho, retrabalho, mas por outro lado, a avaliação ela é algo em evolução e comparativa, né? Então, à medida que o quadriênio vai caminhando, vão vendo outras necessidades, como o próprio GT e o CTC, outras questões que vieram sendo colocadas, né? Assim, eu lembro que mesmo sempre tinha uma crítica até o final da avaliação anterior, que a CAPES era muito quantitativista, né? E aí agora a CAPES, que eu digo assim, a CAPES, CTC, enfim, as áreas começaram a pedir outras informações mais qualitativas, e aí, enfim, então, sempre esse balanço, eu acho que é um balanço que é normal, assim, eu acho que é algo em evolução. Eu brinco muito que a avaliação da CAPES é como convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, né? Sempre tem a sua preferência, né? Tem que ter um aí outro ali que você quer mudar. Mas, enfim, em relação à questão você me perguntou especificamente sobre as informações, não. A gente não vai fazer nenhuma, na questão das produções, nenhuma mudança, é isso mesmo. Lógico que a gente sempre analisa, até porque o envio do coleta 17, 18, 19 está aí, né? Então até novembro, então nisso a gente não vai fazer nenhuma mudança. A única mudança vai ser a inclusão dos destaques, né? Como eu falei, para serem feitos ali após março, e do campo da proposta do programa, que o CTC está discutindo nessa semana, de forma a ser isso, ser um consolidador ali e ser mais vinculado a próprios itens da ficha de avaliação, que é uma demanda também antiga dos programas, né? Então eles decidiram deixar isso. Então essa proposta, mesmo aprovada nessa semana, só vai estar disponível a partir de dezembro, exatamente para não ter nenhum choque com o que os programas já fizeram agora, 17, 18, 19, mas não haverá nenhuma mudança. Claro que, assim, um campo ou outro, se a gente vê uma necessidade de mudar, verificar algum erro, alguma informação, algum dado que a gente precisa pegar melhor, mas coisas, assim, muito pontuais. Mas, em geral, não é nossa intenção, assim, 95% é isso que está aí mesmo. Ok, vou perguntar outra. É apenas para, eu acho que, ratificar, né? Tem uma pergunta aqui no chat, que ele quer apenas confirmar. Será necessário reenviar os relatórios de 17, 18 e 19 que estamos corrigindo ou complementando? Essa pergunta, por que eu destaquei?
Ainda há um pouco de dúvida em vários programas, porque muitos, a gente fez uma live, vocês fizeram uma live em junho, esclarecendo sobre a complementação, mas dada essa abertura de 17, 18 e 19, na realidade, todos os programas reenviarão o relatório, concorda? Quando a gente fez aquela live, né, enfim, a gente estava no começo dessa pandemia, toda a questão do início, a gente tentando, né, se readequar de várias formas, e o que nossa perspectiva era assim, que disponibilizando apenas a complementação das informações, isso seria necessário para os programas enviarem as suas produções e não precisarem reenviar todo o coleta, porque é um processo que gera um retrabalho enorme para os programas e também para a gente, que tem que validar os dados novamente, disponibilidade de dados abertos, tem dados oficiais que são divulgados, por exemplo, o INEP, né, que gera o IGC, enfim, então tem várias implicações aí. Porém, a gente foi vendo durante mesmo o prazo da Sucupira e com esses períodos, que mesmo assim, devido a todas essas mudanças que tiveram, algumas mudanças, né, como livros e produtos tecnológicos foram mais profundas, que a gente não conseguiria chegar num bom termo apenas com essa complementação. Então, né, até por causa da questão do DEPARA, do novo formulário de produtos técnicos, então que a gente falou, bom, então a gente conversou internamente, o professor Benedito também considerou adequado, então a gente conseguiu mudar um pouco o nosso próprio prazo interno, né, que tinha algumas sugestões de datas de calendário, então porque também isso impacta, né, então, por exemplo, um trabalho que a minha equipe imaginou que a gente já estaria pronto os dados 17, 18, 19 para avaliação, a gente vai ter que fazer tudo isso agora em dezembro e janeiro, e depois coletar de novo e gerar novos indicadores, algumas áreas que não fazer classificação. Então, como eu tentei mostrar um pouco ali, né, tem várias consequências desses dados enviados, né, vários próximos passos. Então, a gente entendeu que seria melhor para todos, né, não por aí, diferente do que foi no último quadriênio, no qual a gente teve que fazer uma reabertura, exatamente por esse processo de amadurecimento da Sucupira, mas sim pelas mudanças que aconteceram no quadriênio, a gente fizesse essa possibilidade de reenvio. E é o que a gente entende, assim, que a gente sugere fortemente, é que os programas façam esse reenvio. Por quê? Por causa dessas novidades. Claro, né, que tem casos e casos. Por exemplo, no caso das áreas de engenharias, talvez a parte de livros não precisasse do reenvio, mas produtos tecnológicos vai precisar, né? Então, assim, o que a gente sugere, assim, indica, né, fortemente, vamos dizer assim, é que os programas façam exatamente para não haver um prejuízo na hora da avaliação. Porque fala assim, mas como eu vi, infelizmente eu vi na última avaliação acontecer e assim, a gente fica muito sentido, né, e triste mesmo, assim, por ver que teve todo o programa, que fez todo o esforço e por algum motivo ali aconteceu, às vezes, uma coisa que acontece, um erro humano, alguma falta de entendimento que causou aquele prejuízo ao programa. A gente sabe como isso é importante, né, na vida dos programas, que reflete em vários sentidos. Então, a gente indica, né, fortemente que faça esse reenvio, e aí por isso também que a gente deu um prazo até novembro, que a gente considera que é um prazo aí de ter uma compreensão, da gente poder participar, por exemplo, desses momentos aqui, né, que a gente nem imaginava, né, normalmente quem fazia live no começo da quarentena era só artista, e a gente está aqui, né, fingindo, né, ainda bem que eu não preciso cantar, né, mas enfim, que a gente possa participar, esclarecer, e que tem todo esse tempo também de esclarecimento e faz reenvio exatamente para que o programa seja analisado e avaliado como um todo dentro da sua complexidade e eu falo mesmo da beleza do que os programas fazem, né, que possa ser visto isso e colocado. A gente sabe exatamente, eu sei que é um retrabalho que dá mesmo, a gente tenta diminuir isso da melhor forma possível, mas, enfim, a gente vê que isso é muito importante e isso vai refletir na classificação da produção do programa e consequentemente, vai refletir, né, na quadrienal. Ótimo, eu concordo com você. É uma oportunidade para todos os programas de pós-graduação reenviarem esses dados, a fim de que ele não só seja prejudicado, eu concordo com a sua última fala, de que ele possa mostrar, mesmo a partir dessas novas inclusões, outros aspectos que até então não poderiam ser demonstrados na plataforma. Então, é super importante que todos os programas reenviem o relatório. Eu acho que só tem mais uma, porque são muitos repetidas, né? Aqui há uma dúvida acerca das informações de impacto, que aí eu acho que pode ser uma orientação geral. A dúvida da pessoa nessas informações, ela diz o seguinte:
Os documentos de orientação de algumas áreas não deixam claro quais os itens de impacto devem ser considerados para esse quadriênio. Aqui, Manuel, nós sabemos que algumas áreas deixaram livres, né, determinadas situações. A orientação nossa tem sido de que o programa preencha, na fase que ele está de completude de dados, o maior número de informações possíveis, a fim de que no momento em que uma área hoje ainda não tenha isso definido, de que ele possa ter um conjunto para ser analisado. Mas eu não sei exatamente que tipo de instrução pode ser dada por vocês nessa etapa. Acho que você está correta no seu ponto. Eu acho também importante sempre o coordenador do programa ter um contato, né, conversar ali com o coordenador da área, né, porque se isso não está claro no documento, é importante pontuar para o coordenador da área, às vezes, enfim, ele deixou passar, acontece, né, e aí o coordenador pode fazer essa complementação, mas em geral o que eu tenho visto, né, assim, considerando que esses 2 pontos anteriores são fundamentais, é que essa questão do impacto é ainda uma discussão assim que está acontecendo, né, principalmente visando a questão da avaliação multidimensional. Eu, longe de ser um especialista nisso, mas a gente vê que ainda é algo muito em discussão e é difícil. E é muito diferente em relação às áreas, né? Porque, por exemplo, numa área jurídica, por exemplo, talvez um parecer jurídico que vire uma lei seja um impacto, né? Mas numa área como engenharia, que é a minha área, um robô que está sendo utilizado, né? Por exemplo, a gente vê esse robô o pessoal está muito na quarentena comprando aqueles robôs que limpam a casa, né? Então, uma tecnologia que gerou aquele robô, né, que limpa a casa, é o impacto. Então, é o que diferencia muito de área para área, é uma discussão ainda grande dentro da CAPES. Então, minha sugestão é isso que você falou, assim, conversar com o coordenador, colocar o máximo de informações possíveis e também cada professor, conhecendo bem a realidade da área, que ninguém é melhor do que o coordenador do programa que está ali no dia a dia para saber, colocar, né? Porque às vezes pode ter vários pontos que a gente nem imagina, né? Como agora mesmo a questão do coronavírus, alguma análise de software que foi feita para identificar como é que está a taxa de transmissão, enfim, hoje estão tantas coisas acontecendo que talvez nem estivesse no radar do próprio coordenador da área, né? E vão aparecer ali como uma questão de impacto. Então, acho que seriam essas minhas considerações. Eu ainda tenho uma última aqui, que é a última essa, né? Ainda permanece uma dúvida aqui sobre a questão dos egressos. E a pessoa pergunta se cada área vai definir o período a ser considerado. Desculpa, sim, cada área vai considerar, né? A gente viu muitas questões como áreas como, por exemplo, história, que quer considerar um período um pouco maior, né? Então, eu acho que eu coloquei isso nos slides da apresentação, tem lá, tendo assim, cada área vai dizer assim, qual vai ser o período. Então, algumas áreas consideram um período um pouco maior, que entendem que naquele universo de 5 anos não é, como eu posso dizer, suficiente nesse sentido para poder ter um impacto da sua produção ali como egresso, e outras menores. Mas também é importante dizer o seguinte, que no caso da Sucupira, quando vocês vão indicar aquela produção que é vinculada a um egresso, a gente só está considerando 5 anos, que foi uma decisão do CTC, então são 2 coisas diferentes. No caso, quando vai colocar na Sucupira, falar se essa produção é vinculada a um docente, a um discente, um egresso. Aquele egresso ali são 5 anos, né? Como produção vinculada, mas o egresso de destaque, aí cada área vai definir o seu período. Perfeito. Olha, muito obrigada. Eu acho que a semelhança da web que fizemos na semana passada, da live que fizemos com o professor Bob Verheyen, a sua apresentação está primorosa, está esclarecendo vários aspectos dos programas que na live de junho também, como você explicou bem, não estavam tão bem esclarecidas. A gente tem aqui um rico material, nós vamos disponibilizar, como a professora Thelma bem mencionou. Eu te parabenizo mais uma vez e agradeço pela parceria que a gente tem tido com a CAPES. Um forte abraço, mais uma vez, obrigada. Bom, também nós estamos encerrando a nossa live de hoje, que já vai dar 1h30. Teve mais de 300 pessoas participando, e eu não sei como que as pessoas medem aí, tem várias outras coisas que normalmente o Roberto fala para a gente. E tem várias pessoas agradecendo, Manuel. Nós temos pessoas do Brasil inteiro, né? Então, assim, quando a gente organizou esse ciclo de webinar,
era realmente pensando nos 152 PPGs de pós-graduação da Unesco, porque nós somos o segundo em número de programas, mas nós ficamos muito felizes de saber que a gente pôde proporcionar esse tipo de live para o país inteiro. Então, nós temos pessoas das diferentes universidades, não dá nem para citar os nomes, eu fico acompanhando aqui, né? E assim, e que pese, né, a gente nunca imaginar essa situação que nós estamos passando, eu tenho falado em todas isso, né? Mas só está sendo possível fazer um webinar, esse ciclo de webinar, nessa proporção, com pessoas que têm trazido informações tão importantes para nós, porque está sendo pelo esse sistema online, porque provavelmente isso iria fazer o quê? Fixar apenas em alguns coordenadores da Unesp, porque a Unesp também é espalhada no estado inteiro. Desse jeito, várias pessoas estão tendo a oportunidade de assistir. Então, a gente tem que sempre pegar o lado bom das coisas, né? Então, eu queria agradecer você, agradecer a CAPES, agradecer o Sérgio Avelar, né, que prontamente nos atendeu, e assim como o professor Benedito, o presidente da CAPES, que sempre tem sido um parceiro com a Unesp, sempre que nós fazemos demanda, tem nos atendido. Muito obrigada mesmo, né? Então, a gente tem um enorme prazer de trabalhar com a CAPES, né? A CAPES tem escolhido em alguns momentos também para testar as coisas aqui com a nossa universidade. E aí eu queria lembrar a todos, né, que o nosso ciclo de webinar, vocês lembram que eram 5 webinars, 2 foram a semana passada, uma hoje que está sendo com o Manuel, e nós temos mais 2 webinars a semana que vem, né? Então eu pediria para a Thaís projetar para mim, aí para lembrar a todos que vocês são todos convidados para as 2 webinars que vão ocorrer na próxima semana, né? Thaís? Bom, as 2 webinars que vão acontecer, uma é com o professor Antônio Eduardo Martinelli, da Federal do Rio Grande do Norte, né? Ele vai falar para nós sobre o impacto e relevância econômica e social na pós-graduação. Ela vai acontecer no dia 23/9 de 2020, às 10 horas da manhã. E a outra que nós vamos ter é com o professor Paulo Jorge Parreira dos Santos, né? Que essa vai acontecer, vai falar sobre o Qualis, as principais mudanças, né? As mudanças principais para avaliação, e ela vai ser no dia 24/9, né? Às 10 horas. Então, esse ciclo nosso de webinar, nós encerramos a semana que vem. Então, estão todos convidados, né? Eu acho que são 2 temas importantes. Essas pessoas, eles foram os coordenadores do GT lá na CAPES, do grupo de trabalho, e é esse o objetivo de terem sido convidados para falar para esse assunto. É lógico que a gente sabe que tem vários GTs e vários outros assuntos, né, na CAPES que são importantes para avaliação, mas quando nós decidimos pelo ciclo da webinar, nós escolhemos esses. Não significa que a gente não possa pensar em fazer outros no futuro, né? Mas, assim, realmente está sendo muito importante para que todo mundo entenda o que acontece, porque eu estou muito satisfeita mesmo de termos organizado essas webinars e está dando um maior impacto, né? Fico muito feliz de poder estar contribuindo não só com a comunidade da Unesp, né? Que é eu como pró-reitora de pós-graduação, mas poder contribuir com tantos outros colegas aí que estão participando das lives das diferentes universidades, tá bom? Então, de novo, vai ficar lá no site da Unesp, né? Então, já deram resposta, algumas pessoas estavam perguntando no chat algumas dúvidas que não estavam encontrando o link, já foi dado resposta pela Unesp Imprensa, aonde vocês encontram não só a gravação da live, como também a palestra, né? O PowerPoint. Tá bom? Então, a do Manuel não está lá o PowerPoint, porque ele vai disponibilizar para nós ainda. Muito obrigada de novo, Manuel. Foi muito bom mesmo, muito esclarecedor aí. Obrigada a toda a equipe que está nos ajudando com essa live, né? Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, porque depois nós vamos encerrar. Não, só gostaria de novamente agradecer a professora a oportunidade, né? Acho que é sempre bom, como a senhora falou, né? A gente do limão fazer a limonada, né? De aproveitar esse momento para poder conversar, e aí que bom que tem outras pessoas também de outras universidades, né?
sempre é importante, e eu sempre me coloco à disposição no que puder ajudar, contribuir. Nós da CAP sempre estamos dispostos a ajudar os programas, né, da melhor forma possível. Obrigado novamente e desejo um excelente resto de semana aí a todos. Tchau, gente. Muito obrigada a todos.